Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por esse dia que Ele tem nos concedido. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos nos reunir para adorar o Seu nome, engrandecer o nome do Senhor, por todas as bênçãos que nós temos alcançado, pelo privilégio que nós temos de poder estar na sua casa. Convido os irmãos que estão aqui presencialmente para nós ficarmos em pé. Nós vamos fazer uma oração e assim iniciaremos o nosso culto. À medida que os irmãos que estão em suas casas também estarão adentrando através da com o mesmo propósito, o propósito de adorar a Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém? Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, Senhor, nos reunir para Te adorar, para Te servir, para prestar a Ti este culto de adoração e louvor a Ti, ó Pai. Agradecemos a Ti por este dia que o Senhor tem nos dado, Te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos em comunhão contigo, Te louvamos, Senhor, pela grata, Senhor, satisfação, Senhor, que é a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Senhor, receba nesta noite o nosso canto, o nosso louvor, e que o Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado e exaltado através da Tua igreja. Senhor, fala conosco nesta noite pela Tua palavra, Senhor, fala conosco através dos louvores, Senhor, e que os nossos corações, Senhor, venham estar cheios de Ti, para louvor e honra do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós queremos, antes de louvar ao Senhor, com 2 hinos na nossa arma cristã, nós queremos primeiro agradecer a Deus, porque nós ficamos aqui, acho que quase 2 meses, né? 45 dias, 50 dias mais. 45 dias que não pudemos fazer cultos aqui durante a semana, e os nossos cultos de domingo, por causa da reforma que nós estamos fazendo internamente. Mas eu quero agradecer a Deus, porque ele está muito bonito. Glória a Deus. Né? E isso tudo é fruto da manifestação da igreja. Não é fruto de uma mão só, é da igreja. A igreja que tem feito, um contribuindo, outro fazendo, e Deus tem nos agraciado com esse trabalho. Para aqueles que estão só vendo as paredes pintadas, né? Os irmãos sabem que nós tiramos todo o reboco, deixamos no tijolo, rebocamos novamente, porque o reboco que estava era muito antigo, agora está pintada depois de uma massa corrida. Eu quero agradecer a Deus. Esse cheiro de coisa nova é muito bom, né? É muito bom. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. O irmão Luiz trabalhou aqui todo esse tempo, juntamente com outros irmãos que colaboraram, os irmãos que contribuíram financeiramente, toda a igreja. Eu quero louvar a Deus por termos chegado nesse momento. Temos ainda algumas coisas, mas já podemos cultuar, já podemos adorar na casa do Senhor. Amém? Quero também fazer já uma apresentação. Está conosco, e é com alegria que nós queremos recebê-los nesta noite, o presbítero irmão Alan Dias e a sua esposa, a diaconisa Valquíria, o casal que serve a Deus aqui na Assembleia de Deus do Parque São Lucas. Louvamos a Deus pelas vossas vidas. E irmão Alan, irmão, por favor, toma um lugar aqui no púlpito juntamente conosco, e nós vamos adorar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Amém? Eu quero convidar aqui a minha esposa, a missionária Adriana, para louvar ao Senhor com 2 hinos na nossa harpa cristã. E o culto está iniciado, então nós podemos glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Só mais uma vez, irmãos. Hoje
nossa programação normal dos cultos seria o culto rosa. Mas as irmãs tomaram aí a liberdade de modificar isso na agenda da igreja, né? E hoje eu vinha falando para minha esposa, eu falei para ela, hoje é culto rosa, né? Ela falou assim, não, o culto rosa foi domingo. Eu falei, que interessante, para mim o culto de domingo foi o culto em ação de graças. Mas vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor nesta noite. O Senhor é lindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sauda a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 198. Jesus, o bom amigo. É nele que nós temos, né? Momentos difíceis, nós sabemos que nós podemos contar com o amigo Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos mares é o brilho, é o forte mediador, que me purifica e guarda
seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu não sei se os irmãos se apercebem que o culto ele começa a tomar forma a partir do momento que nós iniciamos ele. Nós dissemos que nós encontramos um bom amigo. Nós encontramos o amigo que está sempre conosco. E em seguida nós dissemos, e ao falar nós estamos dizendo que Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele está sempre conosco. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura bíblica. E logo após esta leitura nós vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração, irmãos, e precisamos fazer. Nós tivemos essa semana duas famílias que sofreram um ente querido. A família do evangelista irmão Edmilson, que serve a Deus na nossa congregação em Jardim Natal, que perdeu a sua esposa. Quero pedir que a igreja continue orando agora por eles, o irmão Edmilson e a sua família, o Eduardo, a Débora. É uma dor muito difícil de superar, mas nós cremos que Deus está tratando deles, né? E também da irmã Neuza, seu esposo, Manuel, e toda a sua casa, que perderam o filho, foi sepultado, o Levanta foi sepultado, e também uma perda que é irreparável. Então nós queremos pedir que a igreja continue orando por essas famílias, para que Deus venha confortá-los, consolá-los e curar esta ferida. Nós continuamos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pedimos a oração da igreja em favor da irmã Flora, que é a camisa da igreja. Ela está com um procedimento cirúrgico marcado para ao início da próxima semana. Nós vamos orar por ela e por todos os demais irmãos, irmão Pedro, a irmã Londrina, a irmã José, a irmã Benedita, a família da irmã Luísa, a família Matarenzo, a irmã Vilma e tantos os outros irmãos. Nós vamos apresentar a Deus esses pedidos de oração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler no primeiro versículo até o versículo de número 10, ou melhor, versículo 9. 1 Reis, capítulo 17, do primeiro versículo ao versículo 9. Nós vamos ler, os irmãos acompanhem a leitura, e após eu convido o presbítero irmão Luiz para fazer a oração juntamente com toda a igreja. Podemos ver, irmãos? Amém? O presbítero dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também
do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia, ou melhor, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos então, irmãos, orar e interceder a Deus. E se você tem uma necessidade, apresente ao Senhor nesse momento. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Glória a Deus. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor, crendo na vitória, crendo que muitos serão alcançados através dessa oração. Tem mais algum pedido de oração? Amém? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti queremos te agradecer mais uma vez por essa noite de oportunidade de buscar a Tua face, a Tua presença, o Teu poder, principalmente a Tua misericórdia, Pai. Diante de Ti te apresentamos e intercedemos, Senhor, por favor das famílias, a família Lisboa, a família do nosso Adilson, Senhor, muitos que neste momento estão precisando de um consolo, e só o Senhor pode consolar, através do Teu Espírito Santo. Visita corações amargurados, tristes, muitos que estão chorando neste momento, Pai. Rogamos, Senhor, Pai, neste momento, vai de encontro e alcança. Também pedimos em prol daqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão esperando um milagre, vindo de Sua parte, de Tuas mãos. Ó Deus poderoso, visita e alcança também, que seja repreendido toda enfermidade. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma e liberta. Te apresentamos os nossos irmãos que são de idade, que gostariam de estar na Tua casa, mas por motivo, Senhor, pessoas não podem. Sua visitação a cada um, eu irei citar nomes, porque o Senhor conhece, mas visita e alegra o seu coração. Te apresenta a nossa irmã Flora, que está sendo uma cirurgia, Senhor, já marcada para a próxima semana. Senhor, vai de encontro com esse coração que se encontra ansioso. Possa crer que já deu tudo certo, para a glória do Teu nome. Aqui se encontra a igreja, aqui se encontra o Teu nome, crendo no poder da oração, crendo no poder do Teu nome, e desde já te agradecendo pelas vitórias que o Senhor tem concedido para o Teu povo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos ouvir. Eu não sei se é a mocidade, se é as irmãs, se são todos, mas nós vamos ouvir um louvor neste momento, adorando ao Senhor. E logo após, nós queremos ouvir uma palavra pelo presbítero, irmão, né? Logo após o louvor, nós vamos ouvir. Irmão Valquíria, se a irmã quiser louvar também, esteja à vontade para estar junto com o grupo louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A Ele honra, glória, louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória
Glória a Deus, amém? Boa noite, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui nesta noite, compartilhando de mais um povo de Deus que vai morar no céu em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus e também ao pastor Carlos França pela recepção em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Também agradeço a igreja que nos recebeu. É um grande prazer o povo de Deus, né? E é verdade, quem sabe faz ao vivo, né? Vi a mocidade ali, com um músico pegando ali na hora e ficou muito lindo. Glória a Deus, Deus abençoe cada dia mais a mocidade, o grupo de louvor, as irmãs que louvaram junto. E a igreja está muito bonita, viu? Eu já vim aqui algumas vezes anteriores. E muito bonito ficou a reforma, parabéns aos irmãos que trabalharam, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar de uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, glória a Jesus, do versículo 31 ao versículo 39, Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39, amém? Em nome de Jesus, eu trago a saudação e a paz do Senhor, do nosso pastor presidente Luiz Antônio Duarte, onde nós congregamos já há 9 anos e 8 meses na Igreja Assembleia de Deus do Parque São Lucas, a Catedral das Nações. É uma grande bênção. Estamos juntos na presença de Deus, amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler então Romanos 8, do versículo 31
versículo 39, diz assim: a visão informe desta palavra, cântico de vitória, Deus é por nós. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Deus quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo. Mas em todas estas coisas, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra por si só é explicativa. Eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, que nada vai nos separar do amor de Cristo em nome de Jesus. Não é essa pandemia que vai nos separar, mas é momento da igreja estar juntos, unida em oração, orando pelas almas e também de falar do amor de Deus, não deixando de pregar a salvação eterna. Por isso eu deixo aqui a minha saudação. Fique firme no Senhor, porque Deus sempre é conosco, mesmo em momentos de pandemia, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, nos tem feito vencedores. Nós vamos adorar ao Senhor com mais um louvor, e neste momento nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, que estarão ajudando na manutenção da obra de Deus. Também, quando nós contribuímos, nós estamos manifestando a nossa fidelidade e a nossa gratidão a Deus, com alegria em nossos corações. Enquanto contribuímos, o presbítero irmão Luiz estará louvando ao Senhor, um louvor ao nosso Deus. Graças a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sei que o Espírito Santo está operando, está movendo corações nesta noite, e convido você a permanecer em espírito de oração. É Deus na minha, na tua, na nossa vida. Adora o Senhor, se entregue a Ele, busque a face do Senhor através da tua adoração. Declare que Ele é o nosso, e se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele ainda é Deus, continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Minha fé não está firmada
irmãos, nós temos a convicção de fé. Quando nós temos a convicção de fé, nós reconhecemos que nós entregamos tudo que temos, tudo que somos na mão de Deus. Nós reconhecemos, irmãos, a sua soberania. E alguém pode até pensar que isto é uma forma de se omitir a respeito das responsabilidades. Porque parece assim que nós falamos, não, é tudo Deus. Mas não é uma substituição de responsabilidade. Nós sabemos da responsabilidade que temos também da soberania de Deus. Nós podemos planejar, fazer, buscar os meios, os caminhos, mas se Deus não permitir, irmãos, nada acontece. E uma prova disso é o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o tempo que nós vivemos hoje. Até o dia 17 de março de 2020, tudo estava dentro da normalidade. Algumas notícias. Mas quando deu o dia 17 de março, tudo mudou. Tudo mudou. E nós estamos vivendo esse tempo novo, que não foi planejado, que não foi sonhado, que não foi conhecido. E nós vemos nisso a soberania de Deus. Deus está permitindo que nós passemos por esse tempo. O motivo disso, nós vamos saber. O importante é que Deus viva em nossa vida a certeza que Ele é soberano. Eu disse aqui algumas vezes para a igreja, e eu continuo crendo nisso, que basta o sopro de Deus para que tudo mude, tudo volte ao normal. Nós vemos aí os governos, as pessoas, as autoridades falando a respeito de A, de B, disso, daquilo, mas basta o querer de Deus para que tudo mude. Então eu quero dizer para a igreja nesta noite que nós continuamos debaixo da soberania. Ele é o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida, é Ele quem cuida de nós em todos os aspectos. Às vezes nós nos preocupamos, e eu quero dizer para a igreja que se preocupar faz parte da vida do homem, mas nós não perdemos a fé, porque a fé faz parte do nosso relacionamento com Deus. Amém? Rapidamente, irmãos, em poucas palavras, o relógio não foi pendurado ainda, mas fizeram questão de deixar aqui na nossa esquerda. Mas nós queremos meditar na palavra de Deus. Um texto que nós lemos é um texto que nos reporta a um tempo difícil da vida de Israel. Era um tempo de idolatria. E essa idolatria desse tempo de Israel era uma idolatria profunda. E mais do que isso, ela estava se enraizando na nação de Israel. E nós, irmãos, quando vemos um tempo de idolatria como Israel estava vivendo, nós nos lembramos da onde Deus tirou o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, aonde havia a semelhança desse tempo no que diz respeito à idolatria. Até nos dias de hoje, o Egito, ele continua servindo vários deuses. E Israel é tirado de forma grandiosa, pela mão poderosa de Deus, do meio daquela idolatria, e conduzido pelo deserto até alcançar a Canaã.
neste período em que ele caminhou pelo deserto, algumas coisas ainda estavam enraizadas na vida do povo de Israel, no que diz respeito àquilo que eles viram, naquilo que eles aprenderam no Egito. Tanto é que, enquanto Moisés estava no monte, pareceu que Moisés iria demorar, e a primeira coisa que o povo pediu foi que fizessem para eles um Deus. E isto trouxe a ira do Senhor, e eles sofreram por causa daquele bezerro de ouro. Deus ensinou o povo no deserto a servir unicamente a Ele. Deus deu ao povo lei, e a lei que Deus deu a ele está claramente estabelecida, que somente ao Deus poderoso, ao Deus de Israel, eles deveriam servir. E quando nós nos deparamos com a situação em que Israel estava vivendo no tempo de Acabe, o rei de Israel, nós lamentamos, porque o povo havia dado as costas para Deus. Eles tinham se voltado para deuses estranhos, e dentre estes deuses estava Baal e Astarote. Porém, irmãos, nós vemos que Deus nunca ficou sem homens que lhe servissem na terra. Este mesmo profeta que nós lemos nesta noite, mais adiante ele vai sentir-se só, passando por um período de crise emocional. Ele vai se sentir sozinho, e ele vai se esconder em uma caverna, e Deus vai se encontrar com ele lá, e vai perguntar por que ele está ali. E ele vai dizer para Deus: olha, só eu fiquei, como profeta, só eu fiquei. Todos se voltaram para a idolatria. E Deus vai dizer para o profeta Elias o seguinte: não, Elias, você está enganado, porque lá ainda tem 6.000 que não dobraram os seus joelhos na Baal. O que eu quero dizer? Que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempos, irmãos, em que o homem venha dar as costas para Deus, sempre haverá um grupo de pessoas que permanecerão fiéis a Deus, mesmo que isto seja custoso, mesmo que isto venha trazer dificuldades de viver, mas sempre haverão homens, e quando eu estou falando de homens, eu estou falando de gênero humano, que estarão mantendo a sua fidelidade a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vemos no texto que nós lemos nesta noite, que ao se manter fiel a Deus, quando nós, irmãos, o nosso coração está voltado para Deus, eu gostaria que você gravasse isto e guardasse isso no seu coração. Quando nós estamos vivendo em fidelidade com Deus, Deus ouve as nossas palavras e as toma como palavras dele. Olha isso, irmãos, a importância disso. Quando nós estamos vivendo em fidelidade a Deus, Deus toma as nossas palavras e a tem como sendo a própria palavra de Deus.
de 1 Reis. O livro identifica quem é Elias. Elias é o tisbita, daqueles que moravam em Gileade. E ele agora procura o rei Acabe e diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias se identifica como homem que é fiel a Deus, ao Deus de Israel. Ora, irmãos, existem momentos na vida do homem que se torna fácil ser testemunha de Deus. Se torna como uma forma até corriqueira dizer que faz parte daqueles que servem a Deus. Mas não era o caso do tempo em que Elias estava vivendo. Porque o tempo que Elias estava vivendo, quem dissesse que estava servindo ao Deus de Israel, se tornava inimigo do reino, inimigo do Estado, inimigo do sistema. Não era pessoa benquista. E agora Elias se apresenta não para um morador, não para um vizinho, não para no momento de uma reunião de amigos, porque isso também seria fácil, mas ele se apresenta à autoridade maior da nação de Israel naquela época. Ele se apresenta ao rei Acabe, que permitiu que a idolatria adentrasse na nação de Israel. E nós não vamos aqui entrar em pormenores do porquê disso, mas ele permitiu. E agora Elias, ele se apresenta como profeta do Senhor. As palavras ditas que sonorizou aos ouvidos de Acabe não eram palavras que trariam tranquilidade para o rei, porque aquelas palavras iria contrariar o que o Estado estava vivendo, e Acabe sabia que ele estava vivendo de forma negativa diante daquilo que Deus tinha estabelecido para o povo. Acabe sabia que ele estava desobedecendo a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu digo que Acabe sabia, porque o povo de Israel aprendeu a estar na presença do Senhor. E o povo de Israel sabia que todas as vezes que eles se afastaram de Deus, eles sofreram reveses, eles passaram por adversidades. Então esse povo, eles tinham a história como base, como fundamento para continuar servindo a Deus. Então Acabe sabia que ele estava desobedecendo a sua vida, o seu reinado, a forma como ele estava gerindo aquele povo, estava desagradando o Deus de Israel. E agora veio o profeta e diz assim: vive o Senhor, Deus de Israel. Ele identifica quem é o Deus que ele serve. Se ele chegasse lá dizendo viva Baal, talvez ele seria recebido com banquete. Mas ele chega lá dizendo: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá. E aqui, irmãos, eu digo o valor da palavra, porque Acabe não disse segundo a palavra do Deus a quem eu sirvo, mas ele disse segundo a minha palavra. Então eu estabeleço nessa noite para a igreja, nós que servimos a Deus e com fidelidade nós servimos a Deus, irmãos, profira palavras de bênção, porque a tua palavra, ela não está só fundamentada naquilo que você faz, mas ela está fundamentada naquele que você serve, no Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa palavra, irmãos, ela tem peso, não somente diante dos homens. Alguém pode olhar para mim, para você e dizer: foi ele que falou. Quem é ele? Mas quando nós oramos, irmãos, nós
Alguém poderia dizer, é Elias que está falando. Mas nós vamos, irmãos, verificar no texto, na sequência do texto, que logo após as palavras de Elias, Deus se apresenta para ele. Veja no versículo 2, que vem a palavra do Senhor ao profeta. Vem a palavra do Senhor ao profeta. Interessante que Deus não fala: Elias, você percebeu o que você falou? Você percebeu o que você fez? Você percebeu as palavras que você disse ao rei? Não, Deus não. Deus veio como protetor. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque aquele que serve a Deus, aquele que está na presença de Deus, aquele que tem a responsabilidade de falar, de ter cuidado com as suas palavras, porque ele sabe que o peso da sua palavra, Deus estabelece com a igreja um relacionamento de forma tão grandiosa que nós podemos sentir a presença protetora de Deus em nossa vida. E eu quero nesta noite deixar esta palavra para nós, igreja, que nós, irmãos, nós devemos assumir a responsabilidade que temos como igreja, sabendo que Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, Deus cuida dos seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Elias tinha dito: olha, enquanto eu não disser que vai chover, não vai chover. Minha palavra. E agora Deus fala para Elias: olha, Elias, desce para o ribeiro junto ao Jordão, porque eu vou cuidar de você. Diante de uma forma bem simples para nós entendermos, isso é na minha ótica, irmãos. Elias escreveu e Deus assinou. Dá para entender isso? Elias escreveu e Deus assinou. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Agora Deus diz para ele assim: você vai e você vai ficar junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, porque eu já providenciei a forma de cuidar de você. Aleluia. E qual foi o cuidado que Deus teve com o profeta? Colocou o profeta junto ao ribeiro, porque o junto ao ribeiro é o lugar onde tem o alimento necessário. Eu me lembrei, vou contar um ocorrido meu que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade eu fui atropelado. A variante era mais forte do que eu. Eu fui atropelado por uma variante. Só os mais experientes que vão saber o que é uma variante, né? Eu fui atropelado por uma variante e fiquei internado por 7 dias aqui no Hospital Bartira, aqui em Santo André. E quem já ficou internado, hoje já está melhor as coisas, mas a comida do hospital era muito ruim. Pensa numa comida ruim. E aí eu resolvi fazer a dieta. A minha dieta era de líquido. Tinha um bebedouro lá, então eu resolvi passar os dias tomando água. E eu descobri que água sustenta. Água sustenta. Passei ali os dias bebendo água. Chegava a comida, deixava de lado. Quando dava fome, eu bebia água e dormia. Bebia água e dormia. Bebia água e dormia. E os 7 dias deu certo. Então Deus coloca o profeta junto ao ribeiro, porque na ótica de Elias ou do homem, estar próximo da água é sustento. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus, ele se aprofunda quando quer cuidar de nós. Quando Deus propõe cuidar,
todos os dias para você. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu entendo nisso, que Deus tem cuidado da sua igreja. Eu entendo nisso, irmãos, que às vezes nós falamos para Deus: Senhor, a coisa é suficiente. Na universidade, nós falamos daquilo que pensamos que, olha, se eu tiver isso já está bom. Aí Deus fala assim: olha, eu vou ouvir o que você disse, mas eu tenho algo melhor para você experimentar. Eu vou cuidar de você de uma forma mais profunda. Você pensa que eu vou cuidar só do seu corpo? Eu vou cuidar da sua alma. Eu vou cuidar do teu espírito. Você está com a mente preocupada, mas eu vou trazer alegria ao teu coração. Eu vou trazer conforto. Eu vou sossegar a tua alma. Você sentirá-se satisfeito no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, porque eu vou provar a minha presença junto de ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós conhecemos só a nossa necessidade imediata. Nós só conhecemos a nossa necessidade imediata. Mas Deus conhece-nos de uma forma profunda, aprofundada. Então Deus sabe o momento em que nós vamos ser provados, e Deus sabe até o limite que nós vamos ser provados. Deus sabe a minha e a sua estrutura, e Ele fala assim: olha, eu sei até onde Ele pode ir e não negar o meu nome. Então eu vou conduzi-lo a uma experiência, eu vou levá-lo a me conhecer de uma forma mais aprofundada. Às vezes, irmãos, a prova não é por causa de erro, mas a prova é fortalecimento. A prova, irmãos, é enriquecer a nossa vida e nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu falo isso, irmãos? De vez em quando eu me permito pensar, e eu fiquei pensando em ao Ribeiro de Queridos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo parecia normal. Tinha água, tinha pão, tinha carne. Tinha água, tinha pão, estava tudo normal. De vez em quando ele poderia dizer: como é que está lá em Israel sem chuva? Como é que o povo está se mirando? Mas ele poderia dizer: bom, eu estou aqui passando pelo período de água. Eu tenho pão, eu tenho carne. Até, irmãos, de vez em quando Elias dava uma olhadinha no ribeiro assim, e ele percebia: a água está baixando, o nível está baixando, o nível de água está baixando. E o tempo foi passando, e o nível da água foi baixando rapidamente, irmãos, porque ele falou que não ia chover, mas ele falou que também não ia ter orvalho. Então as plantações elas tiveram que sugar da água do ribeiro para elas sobreviverem, porque não tinha orvalho. O sol, irmãos, fazia com que a água evaporasse, porém não formava nuvens de chuva, e isso foi tirando a água do leito daquele ribeiro. E de vez em quando, irmãos, nós nos encontramos nessa situação. Deus está dizendo para nós assim: olha, acalma que eu estou cuidando de ti. Acalma o teu coração, porque eu tenho cuidado de você. Aí chega um momento, irmãos, você começa a perceber: olha, o ribeiro está secando. Será quantos dias que eu ainda vou ter água desse ribeiro? Será que eu vou conseguir sobreviver? Porque a água está secando. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nessa noite Deus está dizendo para nós que o cuidado dele para conosco é completo e não é temporão. Entenda isso, irmãos, o cuidado de Deus para a nossa vida é completo e não é temporão. Eu estabeleço o tempo, mas Deus, irmãos, aleluia, Ele tem dito para nós como igreja: eu estou convosco todos os dias. Louvado seja o nome do
Passaram-se os dias e o ribeiro secou. Se fosse eu, ia dizer: Senhor, está na hora de eu voltar a falar com Acabe, porque eu disse que era segundo a minha palavra. Está na hora de eu voltar a falar com ele e dizer: olha, vai chover. Era simples a solução. A solução estava nisso, porque ele falou: segundo a minha palavra. Quando eu estou passando por uma adversidade, irmãos, a primeira coisa que eu quero é a solução da minha adversidade. Então Elias poderia dizer: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para Acabe e dizer: olha, Acabe, vai chover, porque aí a minha palavra está dita. Mas aí Deus vem e fala assim: Elias, eu estou cuidando de você, e eu tenho preparado umas coisas, porque neste meio de acontecimentos eu vou me revelar para Israel, eu vou me mostrar para o meu povo, eu vou fazer com que eles se lembrem de quem eu sou, eu vou fazer com que eles lembrem-se das minhas obras, dos meus feitos, eu vou fazer com que o coração deles se voltem para mim, porque eu tenho amor por esse povo, meu coração está voltado para esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Elias, eu resolvi cuidar de você, e eu vou cuidar de você da melhor forma e da melhor maneira. E eu falo para a igreja nessa noite: a melhor forma de viver, irmãos, na presença de Deus é conhecendo os seus feitos, é recebendo os seus sinais, é vivendo os seus milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Elias estava satisfeito, mas agora Deus disse para ele: agora você vai mudar de localidade, agora você vai para Sidom, você vai sair de Israel, você vai para Sarepta, e você vai encontrar ali o teu sustento. Eu preparei ali o teu sustento, eu preparei alguém que vai cuidar de você. E é maravilhoso, né, irmãos, quando a gente ouve uma mensagem assim, quando a gente ouve assim: olha, eu cuido de ti, eu cuido dos teus, não se preocupe, que você está na palma das minhas mãos. Olha que coisa maravilhosa, saber que nós estamos sendo guiados e cuidados por Deus. Aí Elias ouve essa palavra, e ele vai, e a palavra de Deus diz que a única coisa foi que ele seria cuidado por uma mulher, e a única particularidade era que essa mulher era uma viúva. Muito bem, se Deus falou que ela vai cuidar de mim, amém, amém, eu vou. Quando ele chega lá e encontra a viúva, a viúva está se preparando para morrer. Ela está se preparando para morrer. Ela estava tão desesperançada que ela disse assim: olha, chegou o momento de eu morrer. Eu estou viúva, tenho um filho, mas não tenho alimento, não tenho meios. A única coisa que eu tenho aqui é um restante de alimento, que vou fazer o alimento e voltar ao meu filho, e nós vamos morrer. E agora, irmão? Deus falou que ela vai cuidar do profeta. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus fala que vai cuidar de você, não se preocupe quem Deus vai usar. O que você precisa, que eu preciso, é crer na palavra. Elias, ele chegou diante da, identificou que era aquela mulher mesmo, que Deus tinha falado com ele, e aí ele encontrou aquela mulher apanhando lenha para fazer o pão, ou melhor, o bolo, e a ideia dela era fazer e morrer. Aí ele encontra aquela mulher e diz para ela assim: traga água para que eu beba. E ela, indo buscar a água, ela pensou: a água ainda tem um pouco de água. Aí o profeta diz para ela assim:
traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele entendeu a palavra de Deus. Irmãos, nesta noite, Deus quer falar isso conosco. Entenda que é a minha palavra. Você não está vendo, mas entenda a minha palavra. Foi eu que disse, diz o Senhor. Aí agora ele fala assim: olha, agora me traga um bocado de pão para que eu coma. Agora aquela mulher diz para ele assim: olha, vive o Senhor teu Deus. Aleluia. Ela identificou quem era aquele homem. Veja que para Acabe, Elias disse assim: olha, o Senhor, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Agora aquela mulher diz assim: vive o Senhor. Aleluia. Que os homens possam nos identificar como aquele que serve a Deus. Aleluia. Engrandecidos. Aleluia. E diante daquela palavra, ela expõe qual é a situação dela. Ela diz assim: nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vim pegar esses gravetos para que eu venha preparar para mim e para o meu filho. E após comermos, vamos morrer. A mulher estava dizendo para o profeta: profeta, é minha última refeição. Você me pede pão, eu vim aqui para preparar minha última refeição. Aleluia. Mas quem tem compromisso com Deus, Deus está comprometido com ele. Quem tem compromisso com Deus, Deus está comprometido com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta diz: olha, vai e faze da maneira que você está dizendo, mas faça primeiro para mim, porque eu tenho uma palavra. Sabe esse Deus que você diz que eu tenho uma palavra da parte dele para você. A farinha não vai acabar, nem o azeite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vai acabar a farinha e nem vai faltar o azeite até o dia em que o Senhor mandar chuva na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta estabeleceu a vitória daquela mulher com Deus, e Deus estava comprometido com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Entendamos isso nesta noite, irmãos. O nosso compromisso com Deus faz com que ele esteja comprometido conosco. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E ela creu naquela palavra. Aleluia. Interessante, irmãos, que o texto bíblico diz que não faltou farinha, não faltou azeite, segundo a palavra dita pelo. E agora o texto aqui já foi colocado: segundo a palavra dita pelo ministério de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher entendeu que ela estava recebendo na sua casa não só um homem, mas o homem de Deus. E quando ela recebeu o homem de Deus ali, ela sabia que ali estava a presença de Deus. Aleluia. Aonde havia morte, projeto, plano de morte, plano de fim, plano de desespero, ela encontrou com o profeta e entendeu. Aleluia. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Olha que coisa gloriosa que Deus faz. Elias estava indo até alguém que lhe daria sustento, e aquela mulher alguém que daria a ela o sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as formas de Deus agir em nossa
vida, são as maneiras que Deus age em nossa vida. Irmãos, talvez você esteja pedindo assim: ah, Senhor, toca no coração do rei. E Deus está falando assim: eu já toquei no coração da viúva. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é crer que nós estamos na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Recebamos esta noite esta palavra da parte de Deus. Anima-te, tenha bom ânimo, porque você vai vencer no nome de Jesus. Foi lido aqui, capítulo 8 do livro de Romanos. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime porque não está chovendo. Não desanime porque o ribeiro está secando. Não desanime porque só tem um pouco de azeite ou um punhado de farinha. Deus falou a teu respeito. Deus olhou para você, aleluia, e já determinou o meio, a forma, o caminho, o tempo da tua vitória, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos glorificar a Deus esta noite pela oportunidade que nós temos, irmãos, de estar na presença dEle. Pela oportunidade pela oportunidade que nós temos de adorar ao seu santo nome. Nós vamos encerrar pela vida de cada um dos irmãos, aos nossos irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão participando pela live. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da igreja, nossos irmãos. Encerrando o culto, nós queremos avisar a igreja que no próximo sábado nós teremos o Bazar Beneficente. A irmã Meire, que é a irmã que nos ajuda na assistência social, ela estará juntamente com as demais irmãs trabalhando no Bazar Beneficente. Irmãos, será tudo por R$1. E eu estava pensando nisso, e falando assim: olha, até o tempo do R$1,99 já passou, e nós ainda estamos no tudo por R$1. Isso, irmãos, é a manifestação do amor e do carinho das nossas irmãs, porque nós vamos ter bastante roupas, calçados, para ajudar pessoas que precisam, e tudo por R$1. E este R$1 vai ser totalmente revertido para a assistência social da igreja. Ou seja, se nós formos verificar, é tudo gratuito, é tudo ação de amor, é tudo de amor. Então, no sábado nós teremos aqui, parece que vai começar às 9 horas, a partir das 9 horas, o Bazar Beneficente. Amanhã, às 9 horas, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical, a partir de domingo próximo, ela será somente de forma presencial. No último passado, nós fizemos a última Escola Bíblica Dominical através da live. Então, a partir de domingo próximo, nós teremos as classes funcionando como antes da pandemia, certo? Nós estamos voltando à nova normalidade, amém? Então, domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, culto da família, onde nós estaremos reunidos para cultuar, adorar o nome do Senhor, o nosso Deus, amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Alain, pela vida da sua esposa, irmã Malquíria. Que Deus continue abençoando vocês. São sempre bem-vindos aqui. Nós temos por costume adorar a Deus. Se esta for o seu desejo, o desejo de vocês, aqui é o lugar para nós estarmos. Queremos agradecer a Deus por tudo. Vamos então orar e assim estamos encerrando o culto nesta noite. Pai bendito, Senhor, no nome de Jesus,
te agradecer, Senhor, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, Senhor. Senhor, sabemos que tu és o Deus que nos conduz, que nos guia. Senhor, estamos, Senhor, comprometidos contigo, comprometidos com a tua palavra, com o teu reino, com a tua igreja. Senhor, queremos, Senhor, dizer ao Pai que nós nos inclinamos à tua vontade, sabendo que tu és o Deus que tem cuidado de nós. Senhor, tu tem cuidado do nosso corpo, tem cuidado da nossa alma, do nosso espírito. Senhor, tu tem sido suficiente para nós. Senhor, nesse momento em que nós encerramos o culto, nós queremos, Senhor, tão somente pedir que a tua presença, Senhor, continue conosco. Ó Senhor, porque a tua presença, Senhor, ela nos dá segurança, nos traz a paz e nos concede alegria. Senhor, continue com a tua igreja, com cada um dos teus servos, Senhor, e que em todo o tempo nós possamos te servir, estar servindo a ti, dentro daquilo que tu tem colocado-nos para realizar, para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Eu quero pedir também, Senhor, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Que cada um dos lares, sendo dos teus filhos, estejam gozando da tua alegria e da tua presença. Nós oramos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Para sempre. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, nós juntos. Amém. Está encerrado em o nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos, homens, se você puder ficar um pouquinho aqui, nós temos aqui algum trabalho para realizar de arrumação. Se vocês puderem nos ajudar, nós agradecemos.